Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje é o 26º episódio de uma sequência de entrevistas com profissionais que transformam, impactam, desenvolvem esse país. E hoje nós vamos falar com uma expert em cultura de aprendizagem, que tem feito um trabalho incrível. Mas antes de apresentá-la, deixa eu cumprimentar meu amigo aqui, Igor. Tudo bem, Igor? Fala, Carlos. Pô, muito bom estar aqui nesse episódio especial, aqui, esse bate-papo super legal, que daqui a pouco o Carlos apresenta aí, vai valer muito a pena. É isso aí. Nós estávamos conversando que tem muito profissional nessa área que acaba tendo uma jornada um pouco até que individual e não conversa tanto com outras empresas da área, fica muito focado, né? Quem é fornecedor que atende as empresas com soluções de treinamento e desenvolvimento, e nós estamos falando da importância de a gente trocar experiência. Esse podcast ele tem esse objetivo, trazer profissionais para a mesa, profissionais que são parceiros, concorrentes diretos ou indiretos, mas que podem contribuir com o desenvolvimento desse país. Como eu falei, hoje nós temos uma convidada especial, Constanza Hummel. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ai, que delícia estar aqui, especialmente com você, Carlos, com o Igor, que já é, sei lá, o Igor da velha guarda aqui para mim, uma referência para mim. Então, muito obrigada pelo convite. Estou adorando. Fora que é lindo aqui. Então, parabéns. Obrigado, valeu. Bom, para quem não conhece a Constanza, ela é fundadora e CEO da Building 8. Depois ela vai poder falar um pouquinho mais o que ela faz, qual o propósito da empresa. Então já aproveita e se apresenta. Quem é a Constanza como ser humano, como profissional? E o que vocês fazem nesse mercado? Essa pergunta é uma pergunta quase quântica, né? Quem é a Constanza como ser humano? Mas eu acho que talvez o que mais me defina é... Primeiro, eu sou mulher, com toda a complexidade que isso quer dizer. Sou uma aprendiz inveterada, então eu adoro quebrar minhas crenças e ideias para aprender novamente. Sou muito curiosa. E acho que o que eu mais amo é gente. Eu gosto de pessoas. E isso, acho que foi isso que me fez ir pro mundo da aprendizagem e do desenvolvimento, assim. Então, sou um pouco... Eu sou farmacêutica, sou bióloga, depois tive várias especializações aí. Outro dia falaram assim, você não tem vontade de estudar? Estudar formal, nós vamos falar um pouco disso. Vamos falar disso. Não sei se eu tenho tanta vontade mais de estudar formal, no sentido da longa formação, sala de aula, chamada, né? Essas coisas, não sei. Já tenho minhas ressalvas, as crenças. Né? Isso. Mas, e fiz uma carreira, fui gerente de treinamento e desenvolvimento muito tempo, né? Coordenadora, sou da área de vendas, então, como você, Carlos, assim, meu DNA... Eu aprendi a desenvolver pessoas pela área de vendas. Assim, sou encantadíssima com esse tema. E depois a vida vai te levando por outros caminhos e eu fui desenvolvendo outras habilidades, outros olhares, etc. Então, passei um pouco pela Roche, que é uma indústria farmacêutica suíça. Depois pela Novartis. As duas da mesma cidade na Suíça, só divide um rio. Então, tive a oportunidade de conhecer os dois lados do rio. Legal. Depois fiz uma passagem no varejo com o Johnny Walker, com a Diageo, desenvolvendo vendas lá. Cuidava de todo o departamento de eventos, vendas, toda a parte de desenvolvimento comercial, interno e externo, né? E, há 10 anos atrás, fundei a Building 8, que é uma consultoria que desenvolve pessoas, né? Que tem o objetivo a gente, como propósito, tem o foco em... Primeiro passa por uma crença, na verdade. A gente acredita que todo mundo tem dentro de si tudo o que precisa para ser sua melhor versão. O que às vezes acontece é que o terreno que essa pessoa se encontra não é fértil o suficiente para isso despontar, aparecer. Então, a gente acredita muito que boas iniciativas de aprendizagem, de desenvolvimento, ajudam a gente a transformar
trazer para fora, né? Pôr essa habilidade a serviço dessa pessoa e das organizações onde ela está. Então, a gente acredita muito na aprendizagem como transformação do indivíduo, das relações, da organização e, como vi aqui escrito na frente, do mundo, porque, né, o mundo é feito de pessoas. Então, a gente acredita que é fazendo isso numa escala possível que a gente torna coisas impossíveis, né, possíveis. Então, Legal. a gente... É isso um pouco Bacana essa história de que as pessoas têm os recursos que elas precisam. O que a gente precisa fazer como empresas, né, voltada para desenvolvimento, treinamento, educação corporativa, é ajudar as pessoas a acessarem esse recurso Total. e usarem esse potencial. Sim. Preparar o terreno, né? Preparar o terreno, né? Regar, pôr ali o... Né? E cada lugar precisa de um terreno diferente, precisa de um tipo de adubo diferente, né? Precisa de uma história diferente. Então, o que a gente faz é muito isso. A gente mergulha nesses lugares, entende as necessidades e cria ou co-cria, porque a gente não é o Zorro, nós não somos o Zorro, não tem uma espada lá, vamos lá, né, damos umas espetadinhas, porque o Zorro não mata ninguém, vocês já notaram no filme. Ele só dá umas espetadinhas, deixa a marca dele lá e pica a mula. A gente não é assim. A gente acredita que a gente mergulha lá, co-cria com clientes, plataformas, iniciativas, e isso... né, se perdura por bastante tempo. Já que você falou de criar, né? A gente tava conversando um pouquinho sobre Learning Design. Como que é isso? Como que vocês aplicam o Learning Design? Como que as empresas podem aplicar isso no seu dia a dia? Sim. Sabe que a BTD tem uma participação nessa história, né? Um pouco. Eu vou contar um pouquinho. A gente... É assim... Quando a gente criou a Building 8, não sei como que aconteceu aqui, depois, Carlos, se você quiser bater uma bola aqui comigo, nós éramos gerentes de treinamento que achávamos, né? Eu criei sozinha, depois foram chegando outros sócios, que eu achava que tinha um espaço no mercado para uma empresa que tivesse isso, que tatuasse o nome do cliente no corpo, que não fosse lá só fazer alguma coisinha e fosse embora. Vai lá, entrega um treinamento, uma palestra, um curso e tchau. Tchau. Bom ou ruim, transformando ou não. Então, a gente sabia que tinha um espaço para isso, né? E a gente foi, como vocês aqui, ou como lá na BTD, bebendo de muitas fontes. 6Ds, né? As pirâmides todas de Gagnès, todos os conceitos de andragogia. A gente usa muito o Vic House, estruturas libertadoras. A gente foi buscando muitas coisas, só que a gente tinha um jeito nosso de fazer, que não estava escrito em lugar nenhum. Era a maneira que a gente fazia, era quase cultural já da Building. Então, um belo dia, a gente falou, não, vamos pôr isso no papel. Primeiro, para a gente garantir que todo mundo aqui faça direito, né? Que isso seja um elemento forte dessa organização. E também vamos doar isso. A gente vai ensinar os outros, porque está funcionando para a gente. Por que não funcionaria para outras pessoas? A primeira vez que a gente replicou isso foi para a BTD. Foi um workshop sensacional. Foi um workshop delicioso, 3 sessões. Eu acho que o primeiro que vocês fizeram longo à distância. Sim. E funcionou. E a gente começou a capacitar os nossos clientes. Você fala, Constanza, vem cá, faz aqui pra gente esse workshop. A gente ia lá, fazia, e os feedbacks sempre eram muito bons. Eles começavam a executar, a pôr em prática todas essas coisas que a gente já fazia para eles, como fornecedor. E foi muito bom para todo mundo. Foi bom pra gente, porque as pessoas começaram a entender melhor o que a gente propunha. Você gera valor, elas dão mais valor. Sim, e começaram a entender mesmo. Quando a gente falava assim, olha, precisa fazer uma imersão aqui, você não tinha mais ninguém falando assim, ai, mas será? Eu vou te dar aqui os dados. Não, não é uma questão de dados. A gente precisa ler a entrelinha para entender, né? Então, foi muito bom. Então, a gente criou um framework que tem 3 passos. Tem lá um material gravado no site da BTD, tá lá no site disponível. da BTD, inclusive. Legal. A explicação. Tem o e-book. Quem quiser pode ou pedir aqui para vocês no Fala TD ou para mim. Eu mando gratuitamente. Aliás, como é que o pessoal te encontra? Já aproveita aí. Vixe, site building8.com.br. Legal. Meu Instagram, eu tô Cone, meu apelido é Cone na minha cidade. É o diminutivo de Constanza, porque Constanza, gente, é um palavrão praticamente. Ou cons. Ou Cocons, né, aqui
os mais amigos e para as pessoas que me conhecem. Então, tem Instagram da Building, tem o meu Instagram. Legal, tem... o pessoal consegue encontrar. Ah, super fácil. Bacana. E quais são esses passos? Então, o primeiro passo é uma imersão. Realmente tentar... Qual que é o nosso sonho, né? O nosso sonho é que o cliente ou, né, quem nos contrata tenha a gente na sala ou no webinar, né? E fale, nossa, essa pessoa nem parece contratada, parece ser nossa, né? Então, a imersão, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é entender o contexto que aquela organização ou que aquela área vivem, né? Dentro do contexto tem cultura, tem resultados, desafios, ambições, estão ali. Depois, o público que a gente vai tratar. E aí, olhar para muitas perspectivas desse público, rituais, crenças, ou várias coisas desse público. E, no final, a gente não vem trabalhando mais com objetivo de aprendizagem, simplesmente. A gente trabalha com uma coisa que é, já que nós, ou que, não só nós, né? Qual que é o sonho de qualquer gerente de treinamento, coordenador? É transformar o lugar por qual ele passa. Pega de um jeito A e depois de uma iniciativa ou de um trabalho... Gera o impacto, tentar o resultado. O resultado. Então, a gente define impacto. Quais são os impactos que a gente quer causar neste lugar? A partir dos impactos, a gente define qual que é o desenho que entrega esse impacto, conceitos, conteúdos, formatos, tudo omnichannel, máximo omnichannel que puder. Legal. E depois a gente olha para a execução, que é uma coisa que eu sentia muita falta nas outras metodologias. Via muito foco no desenho instrucional. E a entrega? Na entrega, não. Então, a gente pôs foco na entrega. Então, a gente tem uma série de elementos que a gente olha para a entrega, para que a entrega seja o mais perto possível do que foi planejado. E a avaliação, que cada vez mais tem sido desafiador, mas necessário, né? Que é a geração de dados. A gente como gerador de dados, né? Que tipo de dado? Porque você tem avaliação de reação, nível de conhecimento e tem dados do próprio impacto no negócio, é isso? Sim, pode ser. Então, a gente tem usado muito, eu fiz uma releitura do... agora me faltou. Do Kirkpatrick? Do Kirkpatrick novo, que é de 2016. Tá. Ele foi revisto em 2016. E o que a gente fez na Build? A gente pegou o Kirkpatrick e falou, tá bom, o que é possível fazer aqui? Sem custo. Isso. O que eu preciso pôr dinheiro? Porque as pessoas acham que medir é uma coisa fácil. Natural. Natural, né? Não é. Medir gera horas de trabalho, gera custo, gera gestão desses dados, né? Então, tem uma parte que você pode fazer sem custo, ok, e tem uma parte que você tem que fazer com custo. Então, você pode medir, logicamente, retenção do conteúdo de diversas formas diferentes. Você pode medir o NPS, que a gente mede em tudo. A gente gosta muito do NPS, porque ele consegue, como ele é uma medida única, ele consegue ser comparável entre diversas iniciativas. Então, a gente usa o NPS. NPS com os participantes e com o contratante? A gente faz, só que o que eu noto, que quando a gente faz com o contratante, é uma pessoa, 2 no máximo. Então, o volume é ruim para medir. Você tem um cheiro. Tem uma ideia, né? Você tem uma ideia, mas não é uma medida para pouco volume, é uma medida para um pouco mais de volume. Ela não se encaixa tão bem quando você vai falar com uma ou duas pessoas. No contratante, acho que tem que ter uma pesquisa, um final que você... Mais detalhado, para pedir mais feedback, qualitativo. Mais qualitativa. Mas a gente faz também, no nosso hall tem. Mas eu acho que a gente leva mais em consideração, não só a gente, como a gente ensina os nossos clientes internos, não estou falando quem vive as experiências, né? A gente também ensina a usar o NPS nesse caso, porque ele ajuda você a comparar, às vezes, BUs, a comparar iniciativas, a fazer relação com o contexto. Então, é bem interessante para isso. E outras, né? Por exemplo, coaching.
Então, medições dentro do coaching, medições que são acertadas anteriormente com marketing de negócios, por exemplo, com RH, por exemplo, turnover, time to market, quando a gente fala para onboarding, quer dizer, o onboarding está preparando melhor as pessoas. Isso é uma métrica que a gente deveria ter. Olhar. Né? Agora, a dica, sempre falo, vai medir? Tem que pensar antes. Tem que pensar antes de começar a medir. Porque as coisas têm que ser preparadas para serem medidas. Não adianta você falar assim, agora, pega aí o programa que a gente fez e... Não. Por isso ter claro o objetivo do negócio. Muito o importante. Impacto Sim. no negócio, para depois Sim. você... Sim. E acordar, Carlos, essas medições. Eu sempre falo, tipo, ok, dados de turnover vão ser importantes para esse projeto? Sim. Cliente interno, você está de acordo a gente usar? Tô. Então, valida antes, né? Validar antes. Porque não adianta depois você falar assim, vou usar... Olha, o turnover diminuiu, mas quem disse que isso foi do seu programa? Então, quando você acorda antes os KPIs, os dados que você quer usar, aí fica bom para todas as partes. Você não pode dizer que foi só você. Mas Agora, isso fica mais fácil quando você tem ações pontuais ou programas de desenvolvimento que duram mais tempo? Ou independe? Acho que você tem que escolher a métrica certa para a iniciativa certa. Exatamente. Acho que tem coisas que você... Desculpa. Não, pode falar. Uma coisa que eu estava pensando, porque assim, eu vejo grande dificuldade dos profissionais de treinamento com quem eu falo, de identificar quais são esses indicadores, esses ponteiros que querem ser mexidos, né? Então, o que você tem visto nesses projetos, tanto nos pequenos como nos grandes? Quais são... Dá uma ideia dos indicadores, desses KPIs que vocês têm trabalhado mais. Acho que as duas primeiras janelas lá do Kirkpatrick são as que mais são trabalhadas. As de satisfação. E aí, no caso, a gente tem sugerido usar o NPS para a gente ter essa possibilidade de comparar coisas, então ajuda demais. O segundo, que é retenção. Então, provas, quiz, tudo isso, gamification, né? Coisas, uma gamification que você possa tirar dados dali. Acho que isso que é importante também, porque tem gamification tipo pula barril que você não consegue tirar um dado, né? Tipo um carinha pulando barril. De negócio, né? Um dado de negócio, né? Ela é mais retenção de conteúdo, aí tudo bem. A gente está num projeto agora, com um dos nossos clientes, cruzando dados de aprendizagem com dados de negócio. Pra você ter ideia, Igor, respondendo essa sua pergunta, a gente está fazendo em parceria com a área de inteligência de dados, porque não é fácil. Você tem que ter, por exemplo, vamos supor que você está falando de força de vendas. Tem lá 20 consultores ou representantes ou key accounts que você está trabalhando. Saiu 2, entrou 2 novos, já bagunça. Já bagunça. Então, você tem que ter muita clareza de padrões para fazer isso. Então, eu tenho visto muito mais nos 2 primeiros níveis, né? Tenho visto uma coisa que a gente gosta de fazer, uma pesquisa ou algum tipo de avaliação antes no ponto A e depois uma no ponto B. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, uma dica que é sempre o quanto você está disposto a experimentar essas coisas no campo, também já te dá um cheiro, né? O campo ou na vida, né? Como ela já te dá um cheiro, porque o querer experimentar já é um caminhão andado, né? Depois de Eu vi um indicador assim, o quanto você se sente seguro para aplicar o que você conheceu. Essa pergunta. Ótima pergunta. Seguro, legal, desejoso, curioso. Então, você pode aqui criar, dependendo do time, vários elementos que te ajudem a ter um cheiro. Porque você nunca vai ter essa coisa do ROI no treinamento, eu acho desnecessária, na verdade, né? Tem uma frase que fala assim, né? Olha, quanto você vai gastar para treinar o seu público, né? E o cara diz, né? Quanto você vai perder se você não treinar? Eu acho que isso aí já justifica essa questão de ter um número único de ROI no final. Tem alguns clientes que querem saber, essa ação vale a pena ou não. Eu me lembro de uma ação que a gente fez com uma instituição financeira, como era um público muito grande, a gente tinha tempo, a gente treinou o mesmo público de agências. Então, imagina, agências bancárias espalhadas pelo país.
E tinham lá os pares. Tem um gerente de conta que atende pessoa física, outro jurídica. E normalmente na agência tinha 2 ou 3 profissionais de cada posição. A gente foi lá e treinou um. Olha que legal. E o outro não. Tá. Por quê? Porque Grupo aí controle. você faz um grupo controle. Perfeito. Porque você elimina um pouco algumas variáveis externas, porque tem várias externas, na verdade, a nós que prestou o serviço de treinamento, mas internas da empresa. Porque daqui a pouco você tem mudança de produto, você tem gestão, você tem uma série de coisas para identificar, seja o nível de conhecimento quanto mudou, mas quais indicadores melhoraram. E a gente selecionou, puxa, que indicador vai melhorar? Então, eu lembro que na época a gente estava preparando o público em venda consultiva para trabalhar cross dentro da carteira, e eles tinham lá um índice que era índice de pulverização da rentabilidade na carteira de cliente. Então, quanto que eu estou conseguindo tirar a concentração da carteira? Então, sei lá, o profissional tem 300 clientes, eu estou conseguindo gerar mais rentabilidade nos outros? Aumentar o Pareto, por exemplo. Aumentar o Pareto. Ficar um pouco E o que a gente trabalhou tinha a ver com isso diretamente. Fantástico. Mas é um desafio você fazer isso, principalmente quando o cliente ele tem pressa, não tem um planejamento muito adequado. Mas é muito legal essa questão do Learning Design. Então, o Learning Design envolve também o que a gente estava conversando, que é o Learning Analytics, né? Você ter Perfeito. a capacidade de analisar dados. Sim. E são poucos profissionais hoje que estão fazendo isso. Sim. Essa iniciativa agora que a gente está fazendo com esse cliente é um piloto. A gente tem vários times nessa organização e a gente está num time fazendo essas correlações para depois poder expandir para os outros. Então, eu acho que você ter um time, um piloto ou você ter um time controle ajuda muito. Agora, não é uma iniciativa pequena que precise disso, né? O erro é tentar medir isso em todas as ações. Não, É isso que não vai funcionar. Não tem necessidade. O que eu vejo hoje que tem é um grande desafio dos profissionais de treinamento de identificar quais são os indicadores estratégicos do negócio, não necessariamente os indicadores da ação de aprendizagem, e fazer essa relação do conteúdo com as necessidades do negócio. Esse é o grande desafio. Por isso que eu acho que o nosso Learning Design, ele ajudou isso acontecer, porque a gente não começa dos objetivos de aprendizagem. O objetivo da aprendizagem é meio. A gente começa do impacto na organização. Impacto no negócio. No negócio. E a gente usa os OKRs. Todos os programas têm os OKRs deste Isso que programa. É importante. Entendeu? Você coloca ali os... Fala um pouquinho o que é o OKR para quem não conhece, né? Você define ali os objetivos e os resultados chaves para cada um dos objetivos, é isso? Sim. Então, no nosso impacto, geralmente a gente tem uma frase de super inspiracional, né? Então, por exemplo, o que entrega esse programa? Esse programa entrega líderes capazes de transformar a organização. Então, eu não estou falando que vai entregar um webinar, um workshop. Então, esse é o impacto. Legal. Depois, quais são as coisas quais são as medidas que a gente tem no Para impacto? saber se eles estão transformando. Esse é o objective do OKR. Depois, quais são os KRs? Os Key Results que me falam que isso vai... Primeiro, esses coaches vão entregar as fichas de acompanhamento ou vão entregar o material de acompanhamento de coaching de livre e espontânea vontade. Hoje a gente tem 20% do grupo que faz isso e eu quero chegar a 60%. Olha o salto. Então, aqui eu já tenho um QR que me mostra que esses coaches estão mais afeitos a fazer transformação, porque isso está autônomo. Não preciso mais ficar cobrando. Você sabe, né? Como que é esse tipo de coisa. E o que era legal foi um método disseminado pelo Google, né? De empoderamento das equipes para sonhar alto, pensar alto. E muito legal vocês estarem trazendo isso pro processo. Agora, isso é feito por vocês na sua empresa, ou isso é feito com os participantes, com a área de treinamento, com a área contratante, com o cliente? Como que é isso? Depende. Quando a iniciativa é média ou um pouco menor, a gente entrega, o cliente revisa. Isso aqui é isso aqui que a gente vai impactar? Legal. Esses são os KRs possíveis, né? Os Key Results possíveis são. Legal. Às vezes a gente não... E quando é muito grande, a gente cocria. Vamos para uma sala... Levamos, por exemplo, pesquisa que a gente fez. Às vezes a gente vai para o campo, né? Diagnóstico e tal, senta com os profissionais-chave. E fazemos aí... juntos. Então depende de como a gente faz. Muito bom. E vamos lá, falando sobre cultura de aprendizagem, na sua visão, quais são os fatores que impedem uma cultura de aprendizagem onde todos querem aprender? Não só a empresa quer que as pessoas aprendam. Como estimular esse protagonismo, essa proatividade?
Mas antes, tem a sua visão, tem alguns fatores que impedem isso? Oh, muitos, né? Vários. Ixi, dá para fazer um programa só de fatores que Conta impedem pra gente aí. a cultura de aprendizagem. A primeira coisa, né, é que a gente foi treinado a vida toda para estudar para a prova. Essa, para mim, é a primeira coisa. A gente até 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente falava... a gente só olhava para a educação de uma forma formal. Quando eu estou na escola, na universidade, no curso, no MBA, isso era educação, né? Isso era aprender, né, para as pessoas. Então, acho que a primeira barreira é todo mundo entender na organização, do presidente à pessoa que serve café, que aprender é uma condição para estar no mundo. Não é uma questão que está ligado a Só ao escola. cargo, à empresa, à escola. Não é. Eu só me sustento nesse mundo se eu aprendo o tempo todo. Um novo caminho, uma nova forma de fazer alguma coisa. Se eu... Aprende a se relacionar com as pessoas. O né? tempo todo. Então, assim, essa eu acho que é a primeira coisa. Mas, Constância, isso não é óbvio. É óbvio, mas o óbvio, nesse caso, precisa ser dito. Precisa ser confirmado. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A outra coisa é o comando e controle nas organizações, que também nos últimos anos a gente vem experimentando uma organização que está indo para uma colmeia, que estou vendo a colmeia, uma coisa mais circular e menos hierárquica, né? Numa organização hierárquica, Igor e Carlos, você tem alguém que quer ver a nota, alguém que quer ver um resultado específico, né? Alguém que olha muito mais o fim do que o meio. E a aprendizagem é meio, não é só fim. O fim é o que você falou, o KPI da organização. O fim são outras coisas, né? Então, assim, uma organização que é muito comando e controle tem menos... tem mais imunidade ao erro. Não quer ver as pessoas errando. Uma cultura de aprendizagem precisa acolher o erro. Não é gostar de erro. Ninguém gosta de errar. Todo mundo odeia errar. Mas é acolher o erro. Essa coisa de você poder fazer uma revisão de um programa, falar, vamos olhar o que deu certo e o que não deu certo. Sem medo, né? Porque Sem tem a medo. questão até do medo de as pessoas errarem e até ainda algumas pessoas o medo de ensinar o outro e perder poder. Total. Isso ainda tem, gente. Existe bastante. Essa coisa ególatra, né? Né? E, assim, existem muitas organizações no mundo. A gente tem um case super interessante. Depois também a gente pode colocar esse case a serviço aqui. Não sei se tem algum lugar. Fecha o material. Eu coloco nos comentários do vídeo aqui. Que é a Clipfolio, né? Que é uma empresa de softwares canadense. Que ela coloca lá quando alguém morre, que você vê a causa, como que chama mesmo? Ai, meu Deus. Autópsia. Autópsia do erro. Eles têm lá como um dos elementos de aprendizagem dele. Autópsia do erro. É maravilhoso. Então, você olha para o erro, já que erramos, que perdemos aqui, vamos tirar alguma coisa de bom disso aí. É exatamente o que eles falam. Lembra quem fala que ou eu acerto ou eu aprendo, né? É isso. Mas eu acho que essa... É a frase de alguém olha aí. como eu tive Covid essa semana passada. Eu tô completamente Memória. desmemoriada. Imagina se não tivesse tido, Mandela, né? Porque a memória tá Mandela. boa Tá aí, boa, né? tá boa. O papo Mandela, tá essa fluindo. frase. É do Mandela, Mandela. Ou eu Isso erro aí, ou eu aprendo. Mas virou uma Ou eu acerto ou eu aprendo. onda, uma vibe assim de... vamos valorizar a cultura do erro. Eu falei assim, não, gente, não é valorizar a cultura do erro. É valorizar a cultura de aprendizagem. É isso aí. isso aí. Aprender. É isso aí. Porque você tava no ano da TD que foi o Barack Obama? Você tava lá também? Tava. Que Maravilhoso. uma das perguntas foi exatamente essa, né? Na sua gestão falou-se muito do erro, permitiu o erro. Eu falei assim, não, peraí, vamos deixar claro. Eu aceitava o erro desde que isso gerava aprendizagem. Sim, O mesmo erro várias vezes não é bom. Não quero isso. A gente tem que aprender com isso. Tem que transformar isso em conteúdo para não errar mais. Não, e a gente trabalha 100% do tempo para não errar. Quando erra, aprende. Né? Isso aí. Só que ninguém é penalizado é diferente. É isso. Você não tem uma penalização pelo erro. E isso é uma cultura de aprendizagem com os erros. Isso é uma coisa que bloqueia a cultura de aprendizagem. Se você está num lugar Punição.
Punição, exatamente. E aí Você tem não a pode cultura errar. com base no medo. Exatamente. E qual o papel da área de treinamento, de desenvolvimento humano organizacional, né, de DHO, das lideranças, para estimular esse processo de aprendizagem, essa cultura de aprendizagem, inclusive, que parte do próprio profissional, né? Até autodirigida, vamos chamar assim. Sim. Bom, eu também não sou, né, não tenho a bola de cristal aqui, mas vou falar um pouquinho do que a gente estudou para ajudar os nossos clientes e as organizações que a gente ajuda, de certa forma, a seguir um caminho. Então, a primeira coisa é sacar que aprender não é uma responsabilidade de DHO, de T&D. Boa. Primeira coisa, porque senão você fica com essa geladeira nas suas costas, né? Como a área, a gente está falando por fala T&D, você fica com essa geladeira nas suas costas. E, cara, se der certo, é da organização, e se der errado, é seu problema. É assim que acontece. Então, você tem que despertar, a primeira coisa é despertar consciência de que aprender é uma responsabilidade. Primeiro, individual, porque eu tenho que querer aprender. Já tentou ensinar alguma coisa para alguém que não quer aprender? Esquece. Você Não tem significado, não tem vai. motivação, ela não conecta com algo. não gosta, não tem significado, acha que não serve para nada, acha que você está errado. É dar murro em ponta de faca. Não vai acontecer nada com a faca. Você vai ferrar a sua mão, provavelmente, e a faca vai sair perfeitinha ali. Então, a primeira coisa é despertar essa consciência, o que não é fácil, mas é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Segunda coisa é a liderança. A minha equipe aprende à medida que eu aprendo. A minha equipe aprende à medida que eu crio condição para essa equipe aprender. Quantos líderes a gente conhece que faz toda vez, por exemplo, uma vez por mês, uma reunião, fala, cara, vamos falar quais foram os aprendizados do mês? O que a gente mais... Não tem. Então, essa é a segunda. E aí, sim, na liderança, na maestria, na orquestração, a gente tem DHO, TID, RH. A gente tem aqui outras. Mas, assim, para mim, a cultura de aprendizagem é uma responsabilidade tripartite. Minha, do líder e do RH, sabe? Para criar um ambiente, né? Tem coisas básicas. O líder pode, nas reuniões que ele tem, seja o one-on-one, nas DAIs, ou em qualquer momento, perguntar, o que você aprendeu hoje? Sim. Só que, às vezes, na correria do dia a dia, ele acaba não fazendo isso. Vai só no erro e não procura transformar esse aprendizado. E aí o estímulo acaba não gerando essa cultura, né? Sim. Vou dar um exemplo qual que eu adoro dar nos treinamentos que a gente dá. Que é assim, você pega uma força de vendas e fala assim, pergunta para eles, qual que é o seu maior tempo de treinamento que você tem no ano? Aí o cara fala, convenção, os cursos que eu faço, ele soma lá, essas coisas. Tá, aí você fala, o que você somou? Eu somei 3 horas na convenção, 4 horas da convenção de meio de ano, um coaching que eu fiz, somou lá, deu X horas. Eu falei, não, gente. Não aprendeu nada com o cliente? Não aprendeu... O maior tempo que a gente tem é a pós-visita. É o maior tempo que a gente fala, o que eu aprendi de mim? O que eu aprendi do negócio do outro? O que eu aprendi do meu cliente? O que eu posso fazer diferente? Então, essa desmistificação, o meu sócio, o Alessandro, fala desritualização do treinamento. A gente precisa trazer para o dia a dia, né? Então, comando e controle, falta de consciência, achar que a responsabilidade é toda do coitado do T&D, que já fui eu, né? Muito tempo. Isso tudo estraga a cultura. Esse mindset fixo, né? Não posso errar, eu sei tudo, eu sou pago para saber. Isso tudo estraga a cultura de aprendizagem, né? Porque cultura de aprendizagem, eu falo que a cultura da minha empresa é o que acontece quando eu não estou. Ou quando os líderes não estão. Então, quando não tem alguém formalmente aplicando o treinamento, como que as pessoas estão aprendendo? Sim. E aí, né, vem o convite para você, que é um profissional de treinamento e desenvolvimento, um líder, como é que você está criando as condições para que as pessoas possam, né, através do seu próprio empoderamento, das suas vontades, se desenvolver e ensinar. Toda vez que a gente vai aplicar um treinamento, eu falo, legal, e você vai sair daqui, quem você vai ensinar o que você aprendeu? Sim. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Não adianta só você guardar para você. Isso tem a ver com estimular mesmo uma cultura de aprendizado. Porque para você ensinar, você precisa aprender. Total. E o legal é que chama cultura de aprendizagem, não cultura de ensino, né? Porque o ensino é uma coisa
que você não tem responsabilidade ou você não consegue controlar se o outro Eu te vai ensinei. aprender. Se você não quis aprender, O problema é seu. seu. Exatamente. Então, assim, a aprendizagem... Tem uma frase que a Inês, minha prima, eu adoro ela fala assim... Minha mentora. Ensinar é impossível, mas aprender é inevitável. Total. O ensino, você não consegue garantir que o outro ensine. Não. É impossível no sentido que você não consegue garantir que o outro aprendeu. Lógico. Mas a pessoa, ela não consegue evitar de aprender. Sim. Se ela tem a intenção de aprender, ela não consegue... Sim. Então, o aprendizado é natural se a pessoa se abre para isso, né? Por isso que despertar essa consciência é super importante. Super importante. E isso também tira um pouco esse treinando, esse aprendiz ou líder de uma posição passiva para uma posição de ativa. protagonismo. O protagonismo está em quem, né? Total. E deixa eu aproveitar, né? Sim. Você que é uma expert em aprendizagem, como, na sua visão, desenvolver experiências de aprendizagem que sejam mais ampliadas e que tenham uma visão integrada de negócio, se conectem com os negócios como um todo. Tem alguma dica? Ou algumas dicas? Eu sei que a gente quer dar dica para você aí que está nos isso aí. assistindo. Não, ótimo. Pra gente eu poder... Eu acho que eu acho que 90% das nossas iniciativas deveriam entregar ambições da organização. E acho que uma parte delas deveriam entregar também um pouco do desejo do público-alvo, né? A gente acabou de sair de uma pesquisa espetacular com o cliente. A gente pesquisou 3.000 usuários dos serviços de treinamento para entender como eles estavam... o que eles queriam e como eles estavam metabolizando as coisas, né? Porque é um metabolismo total. E acho que tem uma parte que, assim, a gente precisa... Eu nem lembro quem me ensinou isso, mas precisa dar um pouco o que o outro quer para fazer ele consumir o que ele precisa também. Então, eu gosto de pensar, Carlos e Igor, muito nisso, que a gente tem uma parte que tem que entregar o negócio e tem que ter uma parte que o cara tem que ter... É igual dar remédio pro bebê, eu vou lá e coloco um docinho junto. Exatamente, né? Põe uma chupeta É isso aí. e um negocinho assim que... É porque o cara tem os seus interesses. Ele também quer. Então, por que ele vai aprender num outro lugar se ele pode aprender dentro da organização? É muito interessante. Nesse caso da Clipfolio, tem muitos... Eles têm 9 elementos da cultura de aprendizagem. Então, essa é uma dica. Eu acho que quem quer fazer um bom learning design, quem quer fazer uma cultura de aprendizagem, precisa olhar para a sua organização e falar quais são os elementos da minha organização que garantem aumento de consciência, que garantem entrega do negócio, né? E eu tenho também visto muita gente olhando para os OKRs da companhia e olhando um pouco para o propósito, olhando um pouco para a visão de longo prazo. Então, acho que tem que ser uma combinação de tudo. Tá, combinar coisas que são tangíveis e também trabalhar algumas coisas que são até um pouco intangíveis. Total. Legal. Não é tudo lá ou tudo cá, né? Não, É achar esse percentual. Eu gostei Super. dessa 90% e 10%. A gente também. gosta de números, né? Gosta de trazer as coisas tangíveis. E deixa eu te perguntar, você, né, atuou como profissional no mundo corporativo e foi empreender. Tem muita gente que está nos assistindo que ou já empreende, ou gostaria de empreender nessa área. Quais foram os principais desafios de você empreender nessa área e o que você aprendeu com tudo isso? Aff, Maria, vou até sentar melhor na cadeira. Acho que vai precisar de outro episódio aqui, outro né? episódio. Aí nós dois podemos falar. Aí Pode. eu entrevisto vocês dois. Podemos bater um papo, uma bola sobre isso. Eu dei uma entrevista pro Igor que eu falei sobre os desafios de empreender na área. Contei lá como foi começar. Então, Diferente de você que atuava na empresa, aí eu fiz um curso, eu era bem jovem, eu falei, puxa, um dia eu queria trabalhar com isso porque eu participei de um treinamento, foi muito bom. Eu não tive a experiência quando eu comecei, como você atuando numa área de treinamento. Que legal, E aí eu sabia. lembro que eu coloquei como lema, comprimir décadas em dias, né? Aprender em pouco tempo, que profissionais demoraram anos para aprender. E eu comecei a modelar, ia lá, modelava negociadores, vendedores, gestores, e foi assim que eu comecei a aprender. Depois eu fui estudar métodos de aprendizagem e tudo mais. Mas conta você, hoje a história é contigo. Nossa, sei lá, eu acho que tanta coisa, né? Esse é o mês que a gente faz 10 anos de Building Age. Parabéns! Isso aí, uma década. Uma década, né? Afe Maria, comecei com 41, hoje eu tenho 51. Há tanta coisa, eu acho primeiro que não tem receita de bolo.
Então, outro dia eu vi assim um curso, vem aqui, aprenda tudo sobre como empreender. Eu falei, gente do céu, esse cara tá louco, né? Não tem isso. É impossível você ensinar, né? Eu acho que a primeira coisa é saber que nada sabe. Porque quando você vai para um lugar achando que você sabe tudo, né? Então, essa foi, assim, ter um pouco de humildade. Eu não sou uma pessoa muito humilde. Vou confidenciar. Então, eu preciso... essa é uma coisa que eu sempre volto para mim. Quando eu tô subindo no tamanco, eu falo, opa, peraí, calma. Não é tudo isso. Volta aqui um pouquinho. Então, esse retorno, né? A entender, não sei isso. Preciso de alguém para me ajudar. Então, a BTD me ajudou muito, por exemplo. Me conectar com outros parceiros me ajudou muito. Voltar nos meus fornecedores, quando eu era gerente de treinamento. Por exemplo, o Igor falou da Inês. A Inês é uma pessoa importantíssima na minha vida, como gerente de treinamento. Eu aprendi muito com a Inês. Eu tive fornecedores maravilhosos que me forjaram quem eu sou. Não só os lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu me relacionei, mas os fornecedores que eu tive. Então, voltar para essas pessoas foi muito bom. E me associar. Ninguém resolve. Acho que aí eu volto para esse meu lugar de... Força do coletivo, né? Do coletivo e da humildade. Acho que é o lugar que eu sou... A maior expressão da minha humildade está em saber que eu não sou ninguém sem alguém. Eu funciono muito mal individualmente. Eu sou uma pessoa da galera, assim, Ainda mais nós que trabalhamos no coletivo, né? Super a gente importante. tá o tempo todo desenvolvendo times. Super. A gente sabe que as empresas são compostas por pessoas, sem pessoas colaborando, as empresas não existem, né? Não tem vida. Então, a última coisa, ter coragem. Isso é fundamental. Fundamental. Sem coragem, empreender é praticamente impossível. Você lembra de alguma decisão que você tomou e falou, puxa, eu precisei de coragem? O meu começo foi já um começo corajoso, porque eu pedi demissão da Diageo para abrir a Building com um sócio, que era um grande amigo meu, um cara que foi meu chefe, uma inteligência incrível. Um cara que eu, tinha num grau de competência máximo. No meu último dia de Diageo, ele virou para mim e falou, não vou mais fazer o negócio. Mudei de ideia. E eu estava sozinha. Sozinha, completamente sozinha, num negócio novo. Não dava para voltar para trás. Eu falei, não vou. Tenho amarrada. Vou pedir arrego. Lembro que eu liguei para o meu pai chorando. Falei, pai, ferrou, porque eu tinha um escritório alugado, uma secretária alugada. Né? Saí de um salário de executiva sênior para um aluguel que eu tinha que pagar. Então, essa foi a primeira decisão corajosa. Eu falei, vou tentar. Vou com a cara e com a coragem. Eu tenho conhecimento, reputação, tenho amigos. Super importante. Conte com seus amigos. E vou tentar. E aí deu o que deu, né? 10 anos funcionando. Sensacional. 130 clientes. Que legal. Então, não dá para você prever o caminho. É igual o Indiana Jones, né? Ele não sabia... Foi lá, pisou e foi aparecendo o caminho. Então, empreender... Acabamos de falar isso, né, Carlos, aqui fora. A gente tem um cheiro, né, de onde a gente quer chegar. Mas o tempo todo... O caminho vai descobrindo na jornada. É um desafio. E tá o tempo todo aprendendo é muito importante. Então, você até pode aprender alguns comportamentos empreendedores, né? Falam que acho que de 1 a 3% de algumas pessoas tem o gene empreendedor. Eu não nasci com o gene empreendedor, eu fui desenvolver uma conduta empreendedora aprendendo né, uma série de coisas, e aí você convive com alguém que empreende, vai tomando decisão. E empreender é tomar decisão, né, e você precisa de muita coragem. Coragem para você explorar as oportunidades, porque empreender é diferente de você ser empresário. Total. Ou ser um consultor. Sim. Então, empreender vai muito além disso, né? Capacidade que você tem de tomar risco, encontrar oportunidades. E foi o que você falou, né? Conectar pessoas. Super importante. A gente estava comentando, né? Seu time cresceu, então você tem a capacidade de aglutinar pessoas. Sim. Esse foi um grande desafio quando eu deixei de pensar só como consultor para, de fato, empreender, pensar como empresário, que é como que eu faço para atrair pessoas, agregar pessoas, para que juntos a gente possa gerar impacto. Perfeito.
Perfeito. E o que eu vejo, assim, do lado da BTD, as consultorias, as empresas que dão mais certo são essas que juntam mais pessoas para suprirem as necessidades, as demandas, para se complementarem, né? Aquelas que acabam sendo somente uma pessoa... É porque não elas te tem uma ajudam a longa entregar jornada. melhor. Elas te ajudam a entregar Exato. melhor e você consegue, através de uma equipe multidisciplinar, evoluir. Sim. E a gente que atua com treinamento, desenvolvimento, a gente vai até as empresas para levar inovação, ou melhor, provocar com que as pessoas inovem e se transformem. E se a gente não faz isso, você Vai ficar acaba pra trás. você acaba ficando para trás. E a gente vê muito isso no mercado. A gente estava há pouco, né, almoçamos juntos, a gente está aqui conversando um pouco sobre isso. Então, ter essa capacidade de se reinventar no mundo onde nasce o nativo digital, né? E aí você vem, né, tem profissionais de uma outra área, como que você linka tudo isso? O que você acha? Que já deu nosso tempo ou não? Voou, né? Ah, deu, mas eu ficaria aqui bem mais umas 2 horas conversando. Então você está convidada aí para a gente Vamos poder falar e aí talvez trazer a gente fazer um papo aqui com quem empreende e a gente trazer casos, né? E trazer legal. aqui quais foram as dificuldades e quais foram... Como é que a gente lidou com tudo isso? Então a gente podia bater um papo aqui só sobre casos do dia a dia empreendedor nessa área, né? Estamos indo para o nosso momento T&D, que é o Tome Devolve. Vamos falar aqui algumas palavras e aí você complementa. E aí depois relembra como que as pessoas te encontram. A gente Tome vai Devolve, tipo, é o ping-pong, né? É o ping-pong. Vamos lá. É o ping-pong. Legal. Vamos Só lá, como é o T&D, né? sabatina. A gente foi lá e... Kirkpatrick nível isso aí. 2. Por aí. Modelando a Maria Gabriela, não era? É que isso tinha lá aí, na ó, coclinho TV. já. Tanto que eu venho cada programa com óculos aqui. Olha lá. Ah, que chique. Então, Vamos lá. Futuro. Futuro incerto. Aprendizagem. Indissociável da vida. Empreender. Sem falar palavrão? Pode falar. Do caramba. Isso aí. E do caramba significa... Delicioso, desafiador, desesperador por vezes, mas de uma recompensa inestimável. Legal. Educação. Educação se levar em conta a aprendizagem. Se levar em conta a Legal. aprendizagem. Cultura, nada vive sem cultura. Nem a sociedade como um todo, nem uma organização, nem uma pequena organização. Cultura é o que as pessoas fazem no café e a gente precisa olhar para isso e honrar a cultura dos lugares. Legal. E se eu estivesse entrevistando Constanza do Futuro e estivesse perguntando para as pessoas qual é o legado que a Cons deixou, né? A Cone deixou. Não só a Constanza, a Cone, porque a Cone, né, além de ser empreendedora, é amiga, é irmã, né? Enfim, você é mãe, né? Eu sou mãe. É isso aí. De um menino de 6 anos. É isso aí. Será que eu falei errado? Não, é mãe. Então, qual o legado que você gostaria de deixar? O que eu gostaria de deixar, assim, acho que o mais importante para mim é que as pessoas saiam das interações comigo se sentindo potentes. Esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero que as pessoas que vivam ao meu lado falem assim, eu posso fazer isso. Eu sou essa pessoa aí que a Constanza acha que eu sou, né? E que ela me ajudou, de certa forma, a chegar nesse novo lugar, que é um lugar que eu mereço estar, né? Que eu nasci para estar. Então, acho que se um dia alguém falar... Eu já escutei algumas coisas boas, graças a Deus, acho que estou no caminho certo. Mas se eu conseguir chegar nesse lugar, na minha lápide ali, pode estar só um trevinho de 4 folhas, tá ótimo. Não precisa ter nada escrito. muito bom. Ela me ajudou até sorte. Sorte é igual a oportunidade, mais competência. Não tem uma frase assim. Tem. Legal. Algum recado final para a turma que está nos assistindo? Eu acho que a gente falou tanto aqui, né? Acho que não tem um recado final. Tem só uma dica, que eu acho que é confie em você. Olhe todas as tuas fortalezas. Não olha só o que falta, não, porque a gente tem uma mania de olhar muito para o que falta. Olhe todas as tuas fortalezas e se prepare o máximo que você puder para quando a oportunidade bater ali na sua porta, você tá
pronto para responder a ela. Seja feliz, leve as coisas mais relaxadamente, não tão estressadamente, né? E minha última fala, que é primeiro agradecer, porque é tão bom, né, essas oportunidades que a gente tem de dizer para as pessoas, contar um pouquinho de quem a gente é, contar um pouquinho das coisas que a gente acredita e poder, de certa forma, disseminar essas coisas. Então, que bom que a gente teve aquela conversa no CBTD, que a gente se conheceu lá. Então, te agradeço demais pelo convite. Bom, o Igor tem sempre meu obrigado tamo junto. em letreiro piscante aqui, que eu sou super fã da BTD. Acho a BTD um órgão que ajuda muito o T&D do Brasil. Então, sou muito grata a esse momento. Obrigada. Legal. E eu fico feliz de juntar as pessoas, de criar espaço para esse tipo de conversa acontecer. Acho que esse é o propósito da BTD, criar esse ambiente onde diversos profissionais, diversas empresas se encontram para desenvolver o mercado, desenvolver as organizações através da aprendizagem. Então, aí nós lançamos esse podcast lá no CBTD, numa conversa, né? Quando a gente decidiu ir patrocinar o evento e tá com o stand lá, a gente falou, eu queria fazer um podcast dentro do stand. Então, ele falou, você não quer pegar o espaço que a gente tem e fazer o podcast? Eu falei, vamos embora. A gente não tinha nem o nome. E aí a gente decidiu, vamos dar voz aos profissionais da área de treinamento e desenvolvimento. Maravilhoso. E aí surgiu a ideia do Fala T&D e ficou. Estamos já no 26º episódio, né? Toda semana, se você ainda não se inscreveu no canal, estamos soltando um episódio muito bacana. Você pode estar escutando no Spotify, assistindo por algum outro canal de comunicação, YouTube ou qualquer outro. Se inscreva para você ser avisado e notificado. Todas as semanas, às terças-feiras, né? Isso mesmo, todas as terças-feiras, às 8 horas, nós soltamos um episódio. E quero agradecer Constanza, a Cone, né? Para que os mais íntimos, pela oportunidade de estar aqui com a gente, trocando a sua experiência e ter essa empatia, conversar com você, dá para perceber o quanto você tem como premissa poder estimular os outros, e você faz isso através das relações, então foi muito legal. E poder contribuir com quem está desenvolvendo, né, ações na área de treinamento e desenvolvimento, compartilhando um pouco do que vocês fazem e que tem tido muito sucesso. Sensacional. Só, Igor, obrigado. Obrigado você, Carlos. Obrigado por estar com a gente aqui, de participar desse projeto. E vamos em frente. Vamos embora. É isso aí. Um grande abraço e fique ligado que o próximo episódio nós vamos falar sobre economia exponencial. Um grande abraço e até mais.